E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente agora continua nosso estudo da termoquímica, estudando mais algumas formas de calcular e como que um exercício pode trazer alguns conceitos aqui para a gente. Bom, primeiro então, a gente precisa definir o que é a chamada entalpia padrão, representada aqui pela letra, né, H, que a gente já viu que é essa entalpia, e esse zerinho aqui em cima, tá? Então, o que são as condições padrão para medir a entalpia? Bom, a gente considera pressão de 1 atm, também temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, se eu passo ela para Kelvin, né, é 298 Kelvin. Quando a gente fala aí da nossa substância no estado padrão, a gente pensa no estado de agregação mais estável dela, ou seja, nessa pressão e nessa temperatura, qual que é o estado de agregação da nossa substância? É mais estável que ela esteja no estado sólido, líquido ou gasoso. E caso ela tenha alótropos, então eu penso no alótropo mais estável, ok? Então, no caso aí, carbono, posso pensar se está como grafite, diamante, enfim, nessas condições aí, ok? E aí, uma convenção que a gente tem para substâncias simples, lembrando que, como a gente já viu, a gente vai trabalhar muito mais com variação de entalpia do que justamente com a entalpia em si, ok? Uma substância simples, lá relembrando das nossas aulas de química geral, é aquela substância formada por apenas um elemento químico. Lembrando que eu posso ter vários átomos do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, quando eu penso no gás oxigênio, que é O2, ele é uma substância simples, porque por mais que tenha dois átomos, são dois átomos do mesmo elemento químico. Já no caso, a água, H2O, não é uma substância simples, porque eu tenho hidrogênio e oxigênio na composição da molécula de água. E a convenção que a gente tem para a substância simples é a seguinte: a entalpia padrão para toda substância simples será zero, ok? Isso daqui é muito importante que você guarde na hora de fazer o cálculo. Bom, e falando em cálculos de ΔH, a gente pode calcular diversos tipos de ΔH. O que determina o tipo de ΔH é justamente o que está acontecendo no nosso processo. Vou trazer aqui nesse primeiro momento 3 tipos aí de calor, né, de ΔH para a gente calcular. Bom, o primeiro deles é o chamado calor de formação. E aí a gente representa por esse ΔH0 Fzinho aqui. O que é o calor de formação? Como o próprio nome diz, é a energia que a gente vai ter aí para ter a formação de um mol da nossa substância, a partir da substância simples, né, dos seus elementos, no estado padrão. Então, eu vou formar a nossa substância. Por exemplo, no caso da água, o calor de formação da água é sair do H2, né, do hidrogênio, e do O2, do oxigênio, para chegar na água, ok? Então, a gente sai da substância simples, desses elementos, e chega na nossa substância desejada. Caso eu tenha aqui uma substância simples, o calor de formação dela vai ser zero, como a gente acabou de ver. O segundo tipo de calor que a gente vai trabalhar é com o calor de combustão, esse ΔHc. Esse calor de combustão é justamente para uma reação de combustão, ou seja, uma queima. E como a gente já falou em vídeos anteriores, toda combustão envolve aí um processo exotérmico de liberação de energia. Então, eu tenho aí o calor de combustão sempre vai ser um valor negativo, tá? Guarde isso, que acaba sendo muito útil para você saber se você fez alguma conta errada, tá? Então, esse calor de combustão é quanto de energia que eu libero queimando um mol da nossa substância. Ok? Então, por exemplo, calor de combustão do etanol, eu pego 1 mol de etanol e vejo quanto que libera de energia ao queimá-lo. E o terceiro tipo aqui é o calor de dissolução. Dissolução, a gente vai pegar uma certa substância e dissolvê-la. E vamos analisar qual que é esse calor envolvido, tá? Na dissolução de um mol dessa substância, ok? Lembrando que o calor de formação e de dissolução pode ser tanto positivo quanto negativo o valor. Já o de combustão, sempre negativo, tá? Então, atenção para isso. Desses três, o que mais aparece para a gente, nesse momento, é o calor de formação, ok? Bom, vamos ver um exemplo de como que pode aparecer para a gente fazer esses cálculos.
Então, ele coloca aqui o seguinte exercício. Calcule a variação de entalpia da reação abaixo a partir dos calores de formação da tabela. Então, ele deu aqui tabelado para a gente a substância CH3OH, CO2 e H2O, ok? Perceba que eu não necessariamente vou precisar aqui saber qual substância que é, nomes e coisas do tipo, tá? Mas nesse caso aqui, a gente consegue saber, né, caso você já tenha tido uma parte de química orgânica, que esse CH3OH é o metanol, tá? Então, eu tenho aqui a reação do metanol com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Essa daqui é uma reação de combustão, mesmo que ele não mencione. Bom, se é combustão, ΔH sempre é negativo, ou seja, na hora que a gente fizer a conta, o último valor, né, o resultado final, tem que ser um valor negativo, para a gente ver se fez certo ou não a nossa conta. Bom, o que a gente faz? Se eu quero saber aqui o ΔH dessa reação a partir dos calores de formação, a gente precisa lembrar que a variação de entalpia de uma reação vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Essa daqui é uma das fórmulas clássicas para termoquímica para você saber, tá certo? Quem são os produtos da nossa reação aqui? Gás carbônico e água. Então, eu pego aqui, ó, lembrando que eu tenho que levar em conta quanto de gás carbônico e quanto de água, porque como a gente já viu, a quantidade de reagente de produto vai interferir no ΔH. Então como eu tenho 2 do CO2, eu pego esse valor aqui do ΔH dele, da tabela, e depois a gente vai multiplicá-lo por 2. No caso da água, por 4, aí do metanol por 2 e do gás oxigênio por 3. A dica que eu dou aqui é o seguinte, os cálculos aqui basicamente vão ser multiplicação, subtração, soma, só que muitas vezes a gente vai ter valores decimais e a gente vai ter muitos números. Então, muita calma na hora de fazer essa conta, para você não se perder, tá? Eu geralmente separo produto de reagente utilizando colchete. Então, tudo que é produto, perceba que eu fiz com verde, eu fecho num colchete, num valor aqui. E depois eu tenho os reagentes aqui em outro colchete. E o negativo daqui é o negativo da fórmula, não pode esquecer. A gente vai ter bastante jogo de sinal para fazer aqui. Agora, perceba que desses valores que a gente vai precisar, eu só tenho 3 deles. Eu não tenho do gás oxigênio na tabela. Por quê? Você precisa lembrar que o gás oxigênio é uma substância simples. E sendo substância simples, ele vai ter uma entalpia de formação igual a zero. Tá? Então, ó, substitui os valores, peguei aqui da tabela, e agora a gente vai resolvendo com calma, tá? Lembrando que eu vou fazendo um jogo de sinal aqui. Então, eu vou resolver tudo que está dentro do colchetes verde, que vai dar aqui, né? Então, 2 vezes menos 393,5 dá menos 787. E aqui, essa outra multiplicação vai dar menos 1143,2. E fiz a mesma coisa aqui com a parte em azul. Agora, dentro do colchetes em verde, eu tenho uma dívida de 787 com outra dívida, ou seja, no total a gente tem toda uma dívida de 1930,2. E aqui, fazendo o jogo de sinal, né, menos com menos, aparece o sinal positivo aqui. Resolvendo, chegamos no valor final. Então, para essa reação que ele nos deu, o ΔH, né, a variação de entalpia, é menos 1452,8 kJ, ok? Perceba, valor negativo é uma combustão, então, se a gente não teve nenhum erro na hora do cálculo, chegamos aí, pelo menos a gente tem noção de que o valor está coerente com o que era esperado, um valor negativo. Beleza? Bom, esse é um tipo de exercício. Agora, além do cálculo que a gente viu de calor de formação, de combustão, de solução, temos outro tipo de cálculo de ΔH que é muito importante e é um outro perfil de exercício. É o cálculo pela energia de ligação. Então, se um exercício vai falar de ligação, você vai ter que usar esse raciocínio aqui, tá? E o que é essa energia de ligação? É a energia que eu preciso para conseguir separar 1 mol de ligações covalentes dos nossos átomos quando eles estão no estado gasoso. Aí a 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Muito cuidado aqui, porque assim, ó, às vezes ele não vai falar que é energia de ligação, mas pela tabela
você tem aí as informações de energia de ligação, ok? E o que a gente precisa pensar? Bom, se eu quero separar, então toda energia para romper ligações químicas é uma energia de rompimento. Então ela vai ser positiva. Então se eu estou rompendo, vamos pensar, é um valor positivo. Lembra que o ΔH é positivo, estou absorvendo, tá? Então é endotérmica essa parte. Por outro lado, quando dois átomos vão se ligar para formar uma ligação, eles se ligam para adquirir estabilidade. E ao adquirir essa estabilidade, eles atingem um nível de energia menor. Então a energia para formar ligações vai ser um valor negativo, ok? E aí, com isso, a gente consegue chegar nessa nova fórmula. Então, se ele falou de energia de ligação, é essa fórmula que a gente usa. ΔH da reação vai ser energia para romper menos a energia para formar as ligações, ok? É o que a gente chama do EROM menos EFOR, ok? Vamos ver aqui um exemplo de exercício que trabalha essa parte aí de energia de ligação. Ele coloca aqui para a gente. A partir dos valores de energia de ligação da tabela, calcule o ΔH da reação. Então tem aqui, ó, CH2CH2 mais H2O, formando CH3, CH2OH. Temos aqui as várias energias de ligação. Então, ligação carbono com carbono sendo ligação simples, é essa energia, e assim por diante. Perceba que sempre na tabela de energia de ligação, os valores vão ser positivos, porque não é o positivo aqui que importa. A gente só precisa ver se essa ligação aqui vai ser rompida, aí é o uso positivo, ou vai ser formada, tá? Para a gente poder analisar, porque aí aparece o negativo. Bom, primeira coisa, você precisa abrir as ligações químicas, né? Você precisa analisar pela fórmula estrutural. Esse tipo de exercício, se você não fizer isso, tem uma grande chance de dar errado, tá? Então, porque a gente tem que contar a ligação, ou seja, o risquinho, e não os átomos, tá certo? Então, a gente precisa lembrar aqui, né? Carbono faz 4 ligações, então para poder satisfazer aqui, precisa ter uma ligação dupla. Perceba que ele não falou que tinha dupla aqui, tá? Então, aqui eu tenho a reação do eteno com a água, formando o etanol. Abri as ligações na molécula de água, abri as ligações aqui do etanol. Agora, vamos analisar tudo que tem para romper, tudo que tem para formar. Ou seja, vou analisar tudo do reagente, tudo do produto. Para romper, a gente pode romper aqui 4 ligações carbono-hidrogênio. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Lembra que a gente conta o risquinho, tá? Uma ligação carbono dupla carbono e 2 ligações oxigênio com hidrogênio. Por outro lado, então assim, ó, é como se eu quebrasse todas as ligações para formar todas as novas ligações. Por outro lado, o que a gente tem? Para formar, eu formaria 5 ligações carbono-hidrogênio, então aqui, ó, 5 risquinhos. Uma ligação carbono simples carbono, que está aqui. Uma ligação carbono-oxigênio e uma ligação oxigênio-hidrogênio. O que você pode fazer? Ou você pode realmente quebrar todas e formar todas, só que aí você vai ter muito mais cálculos para fazer e dá certo, você chega no mesmo resultado, ou simplesmente você pode analisar e fazer um saldo. Então, assim, será que eu vou realmente precisar quebrar todas e formar todas a partir do zero? Ou dá para eu reaproveitar algumas ligações? Por exemplo, aqui, ó, ele precisaria romper 4 carbono e hidrogênio e formar 5 carbono e hidrogênio. Então, na verdade, é direto, a gente, nesse saldo, apenas precisa formar uma carbono e hidrogênio. Como aqui eu tenho a ligação dupla e aqui eu não tenho mais, então, de fato, eu preciso romper essa dupla. Então, essa daqui vai, de fato, romper. E aqui, de fato, eu vou ter que formar essa carbono simples carbono. Agora, carbono e oxigênio também não tem aqui antes, então eu vou ter que formá-la, não tem jeito. E essa última aqui, eu tenho que romper 2 e formar uma. Então, nesse saldo, é só romper uma do oxigênio com o hidrogênio. Ok? Bom, então vamos lá. A fórmula é EROM menos EFOR,
Todas as que eu tenho que romper são aqui, coloquei em verde, e aqui eu coloquei as que eu tenho que formar em azul. Perceba que eu usei esse saldo que eu falei para vocês. Se eu não quisesse, eu podia fazer usando todas elas, como eu disse. Substituindo os valores, então tá aqui. Perceba que eu vou usar literalmente o valor da tabela, tá? Usei positivo aqui e os positivos aqui. O que vai determinar que essas eu vou quebrar é esse negativo que já está embutido na fórmula. Então, não preciso mexer no sinal aqui. Vamos resolvendo com calma aqui. Então, 614 mais 463 dá 1.077. Somando esses três valores aqui, 1.119. Agora sim, valor verde menos o valor azul, chegamos aqui no ΔH da nossa reação de menos 42 kJ. Ou seja, essa daqui é uma reação exotérmica, ela vai liberar energia, por mais que seja muito pouquinho, ok? Fechamos aqui mais uma parte da nossa termoquímica, seguimos daqui a pouco com mais outros tópicos.